Olá! Neste tutorial nós vamos aqui entender o uso de um recurso que é uma ferramenta denominada Blend Tools, ou a ferramenta de mesclagem, como pode ser também denominada aqui ou traduzida para o português. Essa ferramenta ela pode ser acionada aqui na barra lateral esquerda, junto à nossa prancheta de trabalho. Quando eu clico com o botão esquerdo, repare que a aparência do meu cursor ela toma a aparência de um pequeno quadrado com um rastro pontilhado que fica parecendo um cometa quadrado. Bem, para iniciar o entendimento do uso dessa ferramenta, antes de mais nada, eu quero mostrar a vocês que aqui na minha prancheta de trabalho, na área central, eu fiz a inserção de 3 objetos através aqui da minha caixa de seleção de formas. Então, eu escolhi aqui a inserção desses elementos, atribuí a cada um deles uma cor, no caso a circunferência azul, o losango laranja e a estrela verde. Então vamos lá ver como funciona a ferramenta de mesclagem. Antes de mais nada, eu tenho que acionar a ferramenta clicando no ícone que ela representa. Repare que o meu cursor mudou a aparência. Eu vou ter que selecionar a primeira figura e clicar na figura onde eu quero que aconteça a transformação seguinte. Então, clico aqui no losango. Repare que a minha ferramenta colocou uma linha vetorial entre os dois elementos e no meio já inseriu uma nova forma através do seu recurso. Daqui para cá, eu vou clicar e repare que, novamente, a minha ferramenta Blend Tools inseriu uma outra linha vetorial e no meio, ou seja, entre elas, já criou uma forma automática. Essa criação de formas aqui acontece porque quando eu utilizo o refinamento, clicando 2 vezes aqui novamente, com esses elementos aqui selecionados, eu vou selecionar com a ferramenta de seleção todos, repare que estão todos selecionados. Clico novamente na caixa de mesclagem, abre-se o menu. Aqui em espaçamento, em etapas especificadas, que eu estou dando ao programa a condição dele criar entre a linha vetorial que separa uma figura da outra apenas uma subforma de transformação, que é essa que vocês estão vendo aqui no meio. Se eu aumentar esse número aqui para 12, clicar tecla Tab, e clicar em visualizar, para visualizar o que está sendo feito aí na tela, e aumenta-se a minha divisão de transformação. Então eu já passo a ter daqui até o losango 12 formas adicionadas. Do losango até a estrela, 12 formas adicionadas. Se eu diminuir isso aqui para 4, que eu tenho 4 formas adicionadas entre um ponto e outro. Se eu diminuir para 3 formas adicionadas entre uma figura e a outra durante o processo vetorial. Aqui na caixa de orientação, eu tenho como fazer com que a orientação dessas figuras ela seja de acordo com a página ou de acordo com a linha, que é esse caminho que está aqui. Eu estou utilizando aqui a orientação de caminho, ou seja, estou alinhando ao caminho clicando aqui nessa segunda caixa. Na primeira, eu alinho de acordo com a página. Na segunda, de acordo com o caminho. Vou dar um OK aqui para sair. Eu vou mostrar a vocês que depois de feita a transformação e o efeito desejado, eu tenho como fazer alterações nas linhas de segmentos criadas com a ferramenta. Basta que eu utilize aquele recurso da ferramenta de seleção, direto, clique sobre ele e aqui eu posso clicar nos pontos que eu adicionei. Então, se eu clicar aqui nesse ponto âncora da linha, eu posso alterá-lo e vou dando outras formas quando eu faço a movimentação do ponto. Se eu quiser fazer com que esse vetor reto se transforme em vetor de curva, basta que eu venha aqui na barra de propriedades, clique aqui em converter ponto de âncora, selecionado, que no caso é esse aqui, para o suave. Só que quando eu faço isso, o programa automaticamente já faz a alteração de acordo com as linhas. Então, se eu segurar aqui nas guias do ponto de âncora e começar a fazer alterações de rotação, eu vou dando uma curvatura ao meu efeito aqui que eu criei. Se eu quiser alterar agora o refinamento, eu clico, seleciono novamente os objetos, todos eles, ok? E aqui venho na caixa de mesclagem, clico 2 vezes e aumento o meu número de pontos, vou botar aqui 6. Eu tenho um efeito aqui interessante. Novamente, voltando à caixa de mesclagem, eu tenho aqui as etapas especificadas, mas eu tenho outras opções. Distância especificada, se eu clicar no mesmo, vou clicar aqui em visualizar para sempre ver nesse. Repare que eu estou utilizando aqui como 4 pontos. Quanto
menor a quantidade de pontos da distância especificada, mais suave será o efeito de transformação de uma forma para outra. Se eu aumentar aqui para 35, repare que menos suave fica o processo de transformação. Então, quanto menor, se eu colocar aqui em 4 pontos, maior o refinamento do poder de transformação. Quanto à cor suave, por que eu não coloquei justamente as bordas? Porque se eu tivesse com as bordas colocadas, vocês iriam ver toda essa transformação aqui na cor da borda. Sem a borda eu tenho como ver esse jogo de cores de uma forma para outra, criando o efeito da transformação. Pois é, pessoal, então é uma ferramenta muito bem interessante para nós criarmos as nossas transformações de formas aqui na nossa prancheta de trabalho. Utilize a sua criatividade, usem outras formas aí diversificadas e apliquem o efeito, vocês vão ver como isso é interessante. Até a próxima aula e um grande abraço.